Bom dia, hoje vamos apresentar nosso trabalho de Sociologia, onde o tema é Diferença e Desigualdade, Desumanificação e Coisificação do Outro. Pode passar. O nosso grupo é composto pela Ana Cláudia, Evelyn, Karen, Vitória e Sofia. E nós somos o segundo ADM. Esse é um sumário do nosso trabalho. E agora a gente vai começar a apresentação. Bom dia. Então, eu vou primeiro começar a explicar o que é a diferença. A diferença, ele é um processo ou um conjunto de propriedades pelas quais uma entidade se distingue de outra em um campo relacional ou de um determinado sistema conceitual. Então, a diferença é a qualidade que permite que algo se distingua de outra coisa. A diferença é o contrário de igualdade, mas pelo fato de ser o contrário de igualdade, não significa que é desigualdade. Ela é apenas o contrário de igualdade. Isso vai ficar ainda mais esclarecido quando eu falar o conceito de desigualdade mais à frente. Bom, a diferença ela está em todos os aspectos sensitivos, que são a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Por isso, nem sempre a diferença ela é apenas algo visual, que é o mais comum. A gente olha para dois objetos, por exemplo, a gente já consegue citar mil diferenças. Mas isso não significa que só está no aspecto da visão. Ela pode estar também, por exemplo, entre a personalidade de duas pessoas. Bom, ela existe também na filosofia, na matemática, em outros âmbitos. Por exemplo, na matemática, a gente usa aquele sinalzinho de igual com um risquinho no meio, que significa diferença também. E ela é usada também para expressar variedade. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para conseguir distinguir a diferença entre esses dois objetos. No caso, duas barrinhas de chocolate. Bom, aqui já no aspecto visual, no primeiro aspecto sensitivo, já é bem claro a diferença entre eles. Por exemplo, uma embalagem é meio bege e a outra é um pouco marrom. Agora, no aspecto no tato, por exemplo, quando eu abrir essa barrinha de chocolate, pode ser que a primeira, que contém, eu acho que é bolachinhas no meio, tenha um tato diferente da outra, que é uma barra de chocolate lisa. No aspecto do olfato, mesmo ambas sendo chocolate, elas podem ter um cheirinho um pouco mais diferente. Por exemplo, a primeira pode ter um cheiro mais adocicado e a outra um pouquinho menos. No paladar, é óbvio que no aspecto do paladar, elas vão ser diferentes, porque mesmo ambas sendo chocolate, elas têm gosto diferente. Agora, nesse caso, o único aspecto que não entra é o de audição, porque eles não emitem nenhum som. São objetos, né? São corpos inanimados. Mas, por exemplo, no aspecto sensitivo da audição, eu posso citar entre dois pios de dois passarinhos. Eles podem ser da espécie, podem ser até, por exemplo, irmãos. Mas mesmo assim, eles vão ter pios diferentes e eles vão ser distinguíveis por isso. Pode passar. Agora a respeito da desigualdade. A desigualdade, desculpa, é um caráter ou condição de que não é igual, do que é variável. E existem diversos tipos de desigualdade. Então, a desigualdade é aquilo que tem diferença. Essa é a distinção entre eles. A diferença, ela é o contrário de igualdade, e desigualdade é aquilo que tem diferença. Muitas pessoas acham que desigualdade é igual a diferença, mas desigualdade é aquilo que tem a diferença. Agora, citando sobre a nossa sociedade, infelizmente a desigualdade está inserida em diversos âmbitos e é inclusa como algo negativo, apesar de que desigualdade é aquilo que tem diferença e, por exemplo, corpos que são diferentes, isso não quer dizer que é algo negativo, mas desigualdade traz sim a noção de algo negativo. E antes de falar dos tipos que citou ali no slide, é importante saber de uma característica própria da desigualdade, que não tem na palavra, por exemplo, não está inserida na palavra diferença. A desigualdade ela só pode ser vista entre dois corpos, dois objetos com alguma semelhança. Por exemplo, eu posso citar a desigualdade entre um homem e uma mulher. Isso não está relacionado ao aspecto
aspecto, por exemplo, físico deles, que ao olhar assim, eu já vou saber citar algumas diferenças. Mas sim, por exemplo, se eu vou citar mais à frente, a desigualdade social que tem entre eles. Mas agora, se eu for falar sobre a desigualdade entre um homem e um relógio, isso não faz sentido, porque é óbvio que um homem e um relógio são diferentes. É óbvio que eles vão apresentar todas as diferenças possíveis existentes, porque eles não têm nada de semelhante, eles não têm nenhum ponto semelhante. Então, eu só posso obter a desigualdade entre dois corpos que tenham, no mínimo, uma semelhança. No caso do homem e a mulher, existem várias semelhanças, e a mais notável é que os dois são seres vivos, os dois são seres humanos. Agora eu vou falar sobre tipos. Pode passar. Bom, existem diversos tipos, esses são apenas alguns. Existe a desigualdade social, a racial, a de gênero, etária, econômica, de casta e regional, e entre outras. Pode passar o slide, mas como comparação, só para deixar ainda mais claro em que difere diferença de desigualdade, eu vou falar a respeito da desigualdade de gênero. Bom, a diferença entre um homem e uma mulher. Aqui eu citei apenas alguns, foi feita apenas uma tabelinha pequena entre várias e várias diferenças e desigualdades que tem entre os dois. Bom, a diferença que a gente pode citar são os órgãos genitais de ambos, que são diferentes, a musculatura, porque querendo ou não, a musculatura da mulher é um pouco menor, não que isso faça com que ela seja fraca, nem nada do tipo, mas é que já é da natureza que tenha uma musculatura um pouco menor e a do homem mais desenvolvida. E o aspecto facial, por exemplo, é comum, né, que no homem cresça pelos faciais e etc, e na mulher já não é tão comum assim. E é também que o queixo dela seja mais pontudo que o do homem. Essas são algumas diferenças entre outras que são existentes. Agora, a respeito da desigualdade. Aqui eu citei a objetificação, porque é bem claro que a mulher é muito objetificada pelo homem e também por próprias mulheres. O salário, a desigualdade de salário entre os dois gêneros, que é algo que está sendo bem comentado hoje em dia, atualmente, porque existe uma diferença bem grande, sendo que os dois são capazes, os dois exercem a mesma função, mas recebem salários diferentes, e isso não tem nenhum sentido. E o último, a de responsabilidade. Eu vou citar até um exemplo sobre essas responsabilidades para ficar ainda mais claro. Bom, antigamente as mulheres eram responsáveis por engravidar, cuidar do filho e ser dona de casa. Essa era a única responsabilidade delas. Porém, depois de um tempo, isso foi mudando, porque as mulheres elas foram ganhando mais direitos e elas foram tendo, digamos assim, mais noção e mais direito delas poderem escolher o que fazerem com o próprio corpo. Ou seja, eu quero ter filho ou não quero ter filho. Só que depois disso, mesmo elas tendo noção do direito e exercendo o que é, assim, que é óbvio que elas deveriam fazer, né? Que é escolher o que elas querem fazer do futuro, se querem ou não querem ter outros filhos, entre outras coisas. Elas foram culpadas por ter uma baixa natalidade durante o ano de 1980. Então, mesmo elas exercendo o próprio direito, elas já foram culpadas por algo que não é culpa delas. Mas, enfim, a diferença entre ambos, né, a responsabilidade entre ambos, ela é boa. A diferença é algo bom, porque gera uma complementariedade, por exemplo, em uma família. Ah, por exemplo, o homem faz tal coisa e a mulher faz tal coisa. Só que hoje em dia está muito definido por causa do passado e trouxeram essas, essas exemplificações hoje em dia. Ah, a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que cuidar dos afazeres de casa e o homem vai trabalhar. Mas não, hoje em dia e antigamente já deveria ser diferente. Cada um faz o que quiser, cada um faz o que se sentir mais à vontade. Mas enfim, e eu estou citando o exemplo de homem e mulher, mas não que apenas homem e mulher formem famílias, por exemplo, e tenham responsabilidades. Isso também acontece com casais homoparentais, porque ambos, mesmo que sejam do mesmo sexo, eles têm, obviamente, diferenças, e cada um é responsável por alguma coisa na família, por exemplo, alguma coisa nas relações dele. Então, o que pode se concluir é que a diferença de gênero pode multiplicar. A diferença de gênero é boa, porque cada um vai se identificar com o gênero
que mais se sente à vontade, aquele que guia, aquele que ele sempre se identificou. Mas agora, a desigualdade de gênero, não. A desigualdade de gênero não pode multiplicar e tem que ser cortada da sociedade, porque é algo desgastante e desnecessário. Bom, agora eu vou falar sobre a desumanização. Primeiramente, o que é desumanização? Segundo alguns psicólogos, a desumanização nada mais é do que o ato e o efeito de desumanizar, ou seja, retirar o sentido real dos traços humanos. E esse conceito, ele se vincula muitas vezes à perda dos valores éticos e morais da própria sensibilidade inerente ao humano. Agora eu também vou citar alguns exemplos. Quando uma pessoa ela se encontra num momento em que ela se vê indiferente à dor de outra pessoa. Ou seja, quando eu vejo alguém sofrendo, eu sei que aquela pessoa não está bem e isso não gera nada em mim. Eu não me sinto comovida com aquela situação. E também quando uma pessoa passa tranquilamente por um mendigo ou uma criança mendigando na rua e não sente nenhuma sensação de empatia ou nenhuma vontade de ajudar aquela pessoa. E com isso a gente pode perceber que a desumanização ela é muito comum atualmente, pois infelizmente as pessoas elas já não se comovem como acontecia antes, por muitas tragédias e coisas simples mesmo do dia a dia, ou seja, as situações não causam mais o mesmo impacto nas pessoas. E além disso, também podemos destacar que transformar uma pessoa algo menos humano e diferente de nós, do resto da humanidade, possibilitou muitas coisas ruins para a nossa vida, como por exemplo a escravidão e o abuso, como aconteceu no caso envolvendo os negros e o caso dos nazistas com os judeus. E pode passar. Agora, com relação às formas de desumanização, no nosso cotidiano a gente pode perceber desumanização de várias formas. Quando a gente vê alguém abandonar uma criança, uma mãe ou um pai, qualquer pessoa abandonando uma criança na rua, se desfazendo de cuidado com idosos, ou não se preocupando com vizinhos ou com a pessoa que está do seu lado, e ainda rejeitando qualquer forma de empatia ou solidariedade. E a desumanização ela também pode se apresentar de forma radical, na existência de outros grupos, como, por exemplo, a intolerância a determinados grupos sociais, sendo as minorias, na maioria das vezes, que acabam gerando conflitos violentos que se tornam mais presentes no nosso cotidiano. E com relação aos reflexos da desumanização, assim como as formas, os reflexos também são diversos e eles podem se manifestar de ordem individual ou social. Com relação aos danos sociais, os principais são a alienação, os vícios e os estímulos à sociopatia. E essa alienação, ela se mantém relacionada às recentes tecnologias, onde muitas vezes os indivíduos deixam de falar com a pessoa que está do seu lado, conversar, desabafar, para se isolar em jogos ou no computador, para ter vínculos mais virtuais e não sociais. E com esse constante uso da tecnologia, segundo alguns estudos da psicologia social, o indivíduo fica menos apto socialmente e forma uma diminui a sua capacidade criativa muitas vezes, porque você, querendo ou não, você se comunicando com outra pessoa, a sua criatividade ela também é acionada. E isso gera diversas coisas positivas para você. Então, dessa forma, esse indivíduo ele acaba ficando mais fechado para as relações sociais e fica praticando, na maioria das vezes, mais atitudes desumanas, porque ele se fecha nele mesmo e com a sua relação sozinho e não acaba se abrindo ou falando com a pessoa que está do seu lado. Isso acaba gerando mais atitudes desumanas porque a pessoa não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Pode passar. Bom, o que é coisificação? A objetificação ou coisificação é um termo que foi cunhado no início dos anos 1970 a fim de voltar-se para os indivíduos a nível de objeto, desconsiderando seu estado emocional ou seu estado psicológico. Originalmente, foi um conceito pensado para compreender o sujeito como resultado da história e da estrutura social que estava inserido. Contudo, o conceito passou a ser adotado para a compreensão da desumanização dos homens
em processo de transformação em coisas, objetos a ser valorizado ou desvalorizado na sociedade midiática, sendo o valor moral substituído pelo valor material. A codificação está presente em diversos meios, dentro deles o comportamento das relações humanas. Exemplos: mulheres, em situações em que é tratada como objeto. A mulher vira algo decorativo, instrumento das vontades, principalmente masculinas, sem vontade própria e inanimada. A codificação se refere à banalização da imagem da mulher e da sua subvalorização, não possuindo autonomia de vontade, autonomia sobre o próprio corpo, entre outros diversos exemplos. E exploração sexual, principalmente de crianças e adolescentes, onde são tratadas como mercadoria para prazer de certo indivíduo. Ocorre principalmente como consequência da pobreza e violência doméstica, que faz jovens crianças e adolescentes fugirem dos seus lares e se refugiarem em locais que os exploram em troca de moradia. Tal prática cresce consideravelmente, diminuindo as chances de tais indivíduos submetidos às práticas se desenvolverem normalmente em questões morais, psicológicas e ainda intelectuais. Senso comum como uma praga que trava o desenvolvimento da sociedade. O senso comum corresponde à primeira forma de compreensão que o homem possui do mundo e da realidade ao seu redor. No entanto, por ser uma forma de conhecimento desorganizado, inexato e ancorado em tradições sociais, não tende a buscar uma verdade que seja comprovada cientificamente. Nós vemos muito senso comum na mídia, pois é o meio de sustentação dos veículos de informação em sociedade. Pelo senso comum, os indivíduos acabam sendo coagidos, a partir dos mecanismos de publicidade e marketing, a se adaptarem a tal elemento do entretenimento, sendo comum à massa. Portanto, é preciso alterar o nosso comportamento diante da realidade que nos cerca, adotando uma nova perspectiva mais crítica e desmistificadora dessa realidade, que corresponde ao que os sociólogos chamam de estranhamento, ou seja, procurar uma solução que não resulte das nossas primeiras impressões, mas de uma investigação científica e racional dos acontecimentos em questão. Karl Marx, Codificação do Mundo. Segundo Karl Marx, a relação entre capital, trabalho e alienação promove a codificação do mundo. Ela engloba relações, estratégias, status, riquezas, tudo medido pelo volume de coisas que o indivíduo possui. Tem um carro do último modelo, roupas das melhores marcas, estudar nas melhores escolas. É a sociedade. É a estrutura baseada em poderes no qual vivemos hoje, guiada pelo senso comum da sociedade. A codificação do homem, segundo Karl Marx, é culpa do sistema capitalista em que vivemos, porque, por mais que seja necessário e benéfico para setores de economia e desenvolvimento, acaba estimulando o consumismo, a ganância e, por fim, busca por diferenciação, que pode acabar cunhando numa desumanização entre os homens e, posteriormente, até numa codificação entre os mesmos. Pode passar. Dessa forma, podemos concluir que a desigualdade é um problema histórico e estrutural, com determinados indivíduos se encontrando em condições mais vantajosas estruturalmente que outros, sendo que essas diferenças são notadas principalmente nas oportunidades que temos em nossas vidas, como a educação, o trabalho, a saúde, etc. Uma série de medidas podem ser adotadas para reduzir o abismo que encontramos atualmente em nosso país, como a promoção de direitos e igualdade de economia das mulheres, o pagamento de salários mínimos justos e acesso à educação de qualidade, pois, como diria o Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Os slides foram feitos por Vitória Caroline e por mim, Karen Amanda. Essa é a bibliografia. E obrigada pela atenção.